lá em julho de 2002, o Brasil estava disputando a final da Copa do Mundo contra a Alemanha. Na ocasião, Ronaldo fez 2 gols, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0 e foi sagrada pentacampeã do mundo. E aí muitos brasileiros certamente saíram para comemorar, fizeram aquele churrasco, compraram carne, compraram cerveja, compraram refrigerante. Vamos imaginar que uma família ali tenha gasto algo em torno de R$100 com esses produtos. Se a gente voltasse para os tempos atuais e tentasse comprar os mesmos produtos, certamente a gente não ia gastar R$100. A gente ia gastar muito mais do que isso. E isso por causa de um fenômeno econômico que a gente chama de inflação. A inflação ela representa um aumento generalizado de preços. E geralmente ela é considerada um evento negativo, principalmente para as famílias, porque a inflação representa uma redução do poder de compra do dinheiro. E aí, para mensurar, para medir essa inflação, os economistas utilizam um instrumento chamado índice de preço. Aqui no Brasil, o índice de preço mais conhecido é o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é calculado pelo governo federal. Então, esse índice de preço, ele mensura a inflação brasileira. E ele faz isso em 3 etapas, mais ou menos simples. Na primeira etapa, o IBGE, que é quem calcula esse índice, ele escolhe a cesta de produtos e serviços, ou seja, ele escolhe os preços que vão ser monitorados. Especificamente, ele monitora o preço de mais de 700 produtos diferentes na economia. No segundo momento, ele vai dar pesos diferentes aos produtos. Isso porque alguns produtos são mais importantes ou têm mais peso no orçamento familiar do que outros. Então, por exemplo, se a energia elétrica se torna mais cara, isso tem uma importância muito maior, um peso muito maior do que, por exemplo, se o molho de tomate ficar mais caro. Então, você tem diferentes pesos, diferentes importâncias. Em terceiro lugar, você vai monitorar esses preços, ou seja, os técnicos do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles vão em supermercados, em lojas, ligam para as empresas para perguntar os preços dos produtos em 16 cidades brasileiras. E aí eles conseguem calcular a partir disso, por exemplo, o índice de alimentos no Rio de Janeiro, de alimentos no Recife, o índice de transporte lá em São Paulo, o índice de vestuário em Porto Alegre. Então você tem os índices de inflação para cada categoria e para cada cidade. E aí, quando a gente olha lá no jornal e o pessoal diz o índice de inflação de 2020 foi de 4,5%. Esses 4,5% significam uma média de tudo isso. A gente pega a inflação de São Paulo, a inflação do Rio, a inflação de Recife, por aí vai, e tira uma média de tudo isso e calcula o índice de inflação brasileira. É por isso que muitas vezes a gente sente que o índice de inflação ele não reflete muito bem o que está acontecendo com a gente no nosso dia a dia. Isso porque cada cidade tem uma dinâmica de preços diferentes. Cada produto tem uma dinâmica de preços diferentes. Às vezes os produtos dos alimentos estão subindo mais rápido do que, por exemplo, a habitação e por aí vai. Então, dependendo dos produtos que a gente consome, a inflação ela é diferente da gente, para a gente, aquilo que a gente sente em relação àquilo que é calculado pelo IPCA. E aí no Brasil existem vários índices de preço, justamente para calcular coisas diferentes. Então, cada índice, como o IGPM, por exemplo, que é um outro índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, eles vão ter outros produtos, eles vão ter outros pesos. Eles vão monitorar os preços em outras cidades. E aí, às vezes, existem diferenças entre os diferentes índices.